Olá, meus amigos, minhas amigas, Capitão Zé Antônio, Pereira, Barreto, Estado de São Paulo, dia 8 de abril de 2020. Vamos falar sobre a polêmica de quem foi a pessoa ou a autoridade que falou sobre esse medicamento. A gente não pode dizer mais o nome do medicamento, todos sabem, para prevenir, para curar essa doença também, que a gente não pode dizer o nome. E aí houve essa polêmica de ontem para cá, as coisas começaram, cada um querendo, querendo assumir a paternidade, dizendo que foi o responsável, enfim. Peço a você que antes de nós propriamente dito iniciarmos o vídeo, peço a você que compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, Capitão Zé Antônio, na nossa página Capitão Zé Antônio. Bem, como todos sabem, o médico Davi Uip, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, contraiu essa doença e há mais ou menos 2 semanas ele se recuperou. Houve a recuperação total, ele já está hoje, já até ontem, já prestou informações, né? Foi entrevistado. E o que acontece? O presidente da República já havia falado há mais ou menos 40 dias sobre a eficácia, a necessidade de ser usado em larga escala esse medicamento para curar as pessoas aqui no Brasil. E há mais ou menos 20 dias teve o primeiro teste, foi realizado aqui no Brasil, no hospital particular no estado de São Paulo. E aí o que acontece? Ontem, melhor dizendo, o secretário da Segurança da Saúde, Davi Uip, foi entrevistado. E o que acontece? Datena, ao entrevistá-lo, ele faz a pergunta se o medicamento que o doutor havia tomado é sobre esse medicamento que todos estão falando e que curou ele. E ele responde: olha, segui regiamente o quem e foi regiamente o que foi prescrito e orientado, cabendo aos meus médicos falar de terapêutica. E eu não vou falar sobre isso. E aí o Datena completou: foi, tomou desse medicamento. Foi sim, ele tomou desse medicamento. Bem, as coisas foram indo, né? As pessoas se arvorando hoje, dia 8, né? Um governador se arvorou junto com o médico Davi Uip, que teriam indicado ao Ministério da Saúde sobre esse medicamento para ser tomado pelas pessoas que estivessem contraído essa doença. E aí o que acontece? Todos nós sabemos que já há muito tempo o presidente Bolsonaro vem falando sobre isto. Mas como está dando certo no nosso país, e as coisas, quando dão certo, de repente as pessoas querem levar a fama, porque quando o presidente Bolsonaro começou a falar, ninguém botava fé, ninguém acreditava, todo mundo, né, contra, as pessoas contra. Acreditava que não seria algo que iria tomar essas proporções, que iria dar uma estabilidade maior, iriam recuperar mais pessoas. E aí nós tivemos esses problemas, ou seja, agora que está dando certo, que as pessoas estão vendo, que estão recuperando, inclusive o médico foi entrevistado por uma rádio, uma rádio lá do Rio Grande do Sul, tá? E nesta entrevista, via rádio, o que aconteceu? Ele acabou confessando uma receita que está sendo passado para todos na internet. Ele, como
a pessoa que está assinando a receita e ele mesmo sendo paciente, ou seja, se automedicando. Uma receita oficial, já que ele falou que existe essa receita, com esse medicamento que a gente está vendo falar. Então hoje foi desmistificado, a verdade chegou e a verdade ela tem que permanecer, independente de quem quer que seja. Nesse caso, a verdade veio do presidente Bolsonaro. Por isso que a gente sempre tem isso em mente. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Teremos sempre que estar a favor da verdade, não importa quem. A verdade vai nos libertar de tudo isso que está acontecendo, dessas coisas ruins que estão acontecendo no nosso país. Que possamos saber diferenciar quem fala a verdade e quem mente e que está querendo usar isso como um palanque eleitoral. Capitão Zé Antônio Pereira Barreto.